Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, um dia abençoado para todos vocês. Um dia sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje eu estou um pouco improvisada aqui, fazendo uma live, mas a gente não deixa de fazer, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Abram comigo em Números capítulo de número 6, fazendo favor. Hoje nós vamos estar lendo essa parte. Aleluia, glória a Deus. Madrugada poderosa. Gente, que calor que tá esse Mato Grosso. Eu tinha esquecido como era calor aqui. Meu Deus, você que mora no Mato Grosso. Meu Deus, ar-condicionado aqui é uma necessidade, não é nem uma urgência, né, amor? Não é um supérfluo, né, na verdade, é uma necessidade. Amém? Números capítulo 6. Glória a Deus. Gente, nem acredito que o meu irmão vai casar. Amanhã é o casamento do João. É, amor, amanhã. Shalom. Shalom tá com a Xuxinha minha. E ele tá brigando com a Shekinah por causa da Xuxinha. Vocês acreditam nisso? Esse cachorro. Números 6. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Parabéns pra você que acorda na madrugada. Não é fácil acordar na madrugada. Glória a Deus. Shalom, Sara. Shalom. Shalom, Paula. Shalom, shalom, shalom a todos que estão por aqui. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gente, shalom tá solto aqui. Vocês não têm noção. Achei que nada também, né, amor? Shalom é caçador de galinha agora. Né, amor? Coitado. Amor, põe aí, fazendo favor. Shalom, gente, tá caçador de galinha. Shalom tá que tá. Vocês não têm noção. Ontem a gente tava lá na chácara da noiva do João. E o Shalom correndo atrás da galinha. Correndo atrás dos pintinhos. Eu falei, oh meu Deus do céu. Tá desse jeito. Desse jeito. Desse jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Ele vai acabar apanhando a galinha. A hora que uma galinha correr atrás dele, ele vai parar com essa graça dele. Né, não, amor? A hora que a galinha correr atrás dele, ele vai parar com essa gracinha dele. Em nome de Jesus. Eu achei pouco. Achei pouco. Mas ele corre assim, mas ele nem pega, né, amor? Nem chega perto da galinha. Ele nem chega... Ele corre a 1 metro de distância da galinha. Mas é bonitinho de ver, gente. Eu vou filmar. É que ontem a gente estava conhecendo a família da esposa do João. E aí, gente, eu tô comendo, gente. Meu Deus, o povo faz comida demais. E é cueca virada, é bolo gelado. E aí, no calor, não sei se você é assim. Tô comendo até os rebocos da parede. Tô louca pra ir pro jejum logo. Porque você tá assim também, amor? Aí, à noite, levaram a gente pra comer uns peixes aqui, ó, né? Ai, gente, aí lambari, sabe? Já comeram lambarizinho frito? Aí a gente pediu lá de entrada lambarizinho frito, aqueles peixinhos pequenininhos, sabe? Com limão. Pensa, me acabei, meu Deus do céu. Eu sinto até que eu tô transgredindo. Brincadeira, gente, brincadeira. Né? Brincadeira. Mas é bom dar uma engordadinha porque o jejum de 50 dias, pra quem já sabe jejuar, vai ser power. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar. Eu quero te enaltecer, Senhor. Obrigada, Deus, por essa madrugada poderosa. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo aqui neste local.
Obrigada, Jesus, porque, Pai, o Senhor se manifesta em todo tempo, em todo local. Jesus, fala conosco, Pai, no dia de hoje. Fala conosco, Pai, de forma sobrenatural. Senhor Deus, nós te exaltamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, Senhor Deus, ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, levanta esse remanescente, Pai, com uma espada na mão, Senhor Deus, e uma tocha na outra, Pai, manifestando avivamento, Pai, também confrontando, Senhor Deus, assim como João Batista fez sobre a terra. Eu oro, Senhor Deus, e te agradeço por mais um dia na tua santa presença, em nome de Jesus. Mas eu quero falar o que eu almocei ontem pra vocês. Ontem eu comi uma comida de fogão a lenha, frango caipira, não sei se você gosta, eu amo. Frango caipira, arroz, abobrinha, cabotiá, feita assim, ó, no sítio, na chácara, não sei dizer, né? Mas, né, amor, tava boa a comida, né? Pensa, creme de milho, sabe aquelas comidinhas bem de, né, do fogão, da roça mesmo, fogão a lenha? Gente, pensa, e ainda tinha churrasco. Meu Deus, eu tô confessando pra vocês, tava bonito de ver. Só que, né, quando a gente tá eu até esqueci, eu podia ter postado, né, amor? Mas a gente tá dando atenção pras pessoas, conversando, eu pelo menos eu esqueço, eu né, me desconecto do mundo virtual. Amém, amém, amém. Vamos começar. Abra comigo agora em número 6. Amém? Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito com vinho e nem outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva e nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sobre o voto nazireu, não beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo semente ou cascas de uva. Enquanto durar o voto nazireu, será consagrado ao Senhor, e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja seu pai, irmão ou mãe, ou irmão, irmã, o nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Vocês lembram de Sansão? Então, por que quando Sansão perde o cabelo, a força que ele tinha, sobrenatural, que vinha por intermédio do Espírito Santo, se vai? Porque a consagração do voto nazireu que Sansão tinha feito estava no cabelo. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao lado do nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias depois e raspará a cabeça. Então estará purificado de sua contaminação. No 8º dia levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos para o sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro, o cordeiro de 1 ano, como oferta pela culpa. Essa é um ritual para o nazireu. Essa é a lei ritual para o nazireu. Quando chegar ao fim do período da consagração, irá até a entrada da tenda do encontro e trará suas ofertas ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem
um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta de paz, 1 cesto de pães sem fermento, e bolos de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite, e pães finos, untados com azeite, junto com as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor. Primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro. Pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fundo debaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado o cabelo, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro, e dentro do cesto pegará um bolo e um pão sem fermento, e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a coxa da oferta sagrada movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é uma lei ritual dos nazireus, que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor. Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus. A bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que abençoe o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor abençoe e os proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim Arão e seus filhos colocaram meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoei. Amém? Então a gente está vendo, tá? O nazireu era alguém que era separado. A gente tem um modelo aí, a história de Sansão. Sansão foi separado desde o ventre da mãe com o voto nazireu, né? Sansão foi predestinado a ser um juiz, né, de Israel. Então a consagração, queridos, não é se parecer, a consagração é ser, tá? Então vamos falar, consagração é um ato de alguém que anda em separação, alguém que é kadosh. Nós, quando vamos fazer agora esses 50 dias, nós já estamos em santidade, mas nós vamos nos consagrar. E todo ato de consagração é um ato de uma separação mais acirrada, uma separação mais forte. Você já ora, você já busca o Senhor todo dia, então você está em santidade. Mas quando nós nos consagramos 90 dias, tá? Então, o voto nazireu revela, né, que Deus procura pessoas para viver, né, de uma forma diferente. Vamos trazer o voto nazireu para os dias de hoje. É um estilo de vida separado, é uma pessoa separada, é uma pessoa que vive para agradar o Senhor. Então, consagrar é o ato de buscar Deus cada dia mais e mais. Quando nós consagramos por um período, nós vamos estar falando assim: Deus, por esse período eu vou orar mais, eu vou ser mais intencional, eu vou te buscar mais, eu vou me aprofundar mais. Então você está em consagração. Nós não podemos nos consagrar fazendo as coisas do mundo e seguindo a vida de qualquer forma. Então, se você está num tempo de separação, o que diferente você está fazendo? Não é só fazer um jejum, não é só continuar orando, mas o que você está fazendo de diferente nos dias que você está consagrando? E toda consagração vai exigir, sabe o que? Renúncia. Então, por exemplo, eu estou consagrando, eu vou consagrar, apóstolo, 50 dias para Deus.
Tá, você vai fazer jejum, você vai orar mais, você vai ler a Bíblia, mas quais são as renúncias? Toda consagração vai exigir renúncias. Então, aqui a gente vê que o voto nazireu abria mão de prazeres legítimos. Gente, o que é comer uma uva? O que é tomar um suco de uva? Então, o voto nazireu abria mão de coisas, prazeres legítimos. E quantas vezes Deus pediu para você, olha, nessa consagração tira o café, tira o arroz, tira algo que você gosta, tira glúten, lactose, tira, né, todas essas coisas, porque essas coisas inflamam o nosso corpo, tá? O que Deus já te pediu de forma permanente ou de forma temporária, que doeu para você? Talvez Deus vai pedir sua vaidade, Deus vai pedir para você tirar as joias, você vai ficar só de aliança. Quantas vezes Deus já falou assim para mim, ó, fica só de aliança, tira todas as joias, fica um tempo, né? Aí, pra mim, sem maquiagem, quantos, tá? Então, vamos trazer aqui hoje, nós vivemos de consagração em consagração, nós vivemos de glória em glória, e toda essa glória, toda essa consagração, queridos, é sobrenatural, faz parte do nosso crescimento, faz parte de nós vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. É necessário a consagração. Quanto mais nós nos consagramos, mais fome é gerada dentro de nós. Quanto mais nós mergulhamos no Senhor, mais sede é gerada dentro de nós. Ontem eu fiz a conta. Eu estou há 1049 dias de consagração, de 3 anos que Deus me pediu, e acaba 7 de setembro desse ano. E nessa consagração que eu estou fazendo para Deus, Deus me pediu para mim não cortar o meu cabelo. Amém? E, gente, eu confesso para você, tá difícil, porque meu cabelo tá todo despontado, as pontas tá uma nhaca, né? Meu cabelo cresceu bastante e ele cresce devagar, mas não é fácil, né? Eu amava cortar os cabelos. Então, eu tô aí nesse tempo de consagração. Talvez Deus pediu para você não cortar o cabelo. Talvez Deus pediu para você não tomar café. O que Deus pediu para você? Deus pediu para mim que durante esses 3 anos eu não podia ir na rádio, não podia pisar em podcast, não podia ir na televisão, dar entrevista, nada disso. Amém? É um tempo de que Deus falou assim, se separa para mim. Amém? Se separa para mim. Então, Deus vai pedir tempo, tá? Deus vai pedir tempo, Deus vai pedir separação. O que Deus já te pediu? Gente, deixa eu falar algo pra você. Não ignore sem esmalte por 1 ano. É isso que Deus pede. Olha só as coisas que Deus pede pra gente. Então, Deus vai tirando toda a vaidade. Você vai perceber que quanto mais a gente se consagra pra Deus, mais original Ele vai nos deixando. Quanto mais a gente jejua, mais original o Senhor vai nos deixando. Ele vai deixando a nossa originalidade, Ele vai deixando a gente mais natural. Amém? E Ele vai falando assim, filho, filha, para de se esconder atrás dessas coisas. Você já tem identidade, você não precisa disso. Então você vai ver que Deus, de glória em glória, ou seja, de consagrações em consagrações, Ele vai nos separando. Amém? Ele vai trazendo para nós. Ó, Deus já... Gente, o primeiro ano que eu busquei a Deus, Deus me pediu minha vaidade também. Era a pessoa que eu não saía se eu não tivesse uma maquiagem no rosto. E Deus me pediu isso, 1 ano, tá? Deus está trazendo o nosso, exatamente, profeta Gustavo, o nosso design original. Luzes e cílios, olha só. Então Deus vai pedir para você o quê? O que às vezes está muito vaidoso no seu coração. Às vezes algo que você fala, eu não consigo ficar sem isso. É ali que Deus vai tocar. E Deus, queridos, Ele vai pedir as coisas que para você são importantes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o nazireu, ele não podia nem tocar em cadáver que fosse de pai, de mãe, dos irmãos, tá? Isso revela, queridos, que Deus leva tão séria a santidade. Deus revela, né? Deus, ele quer tanto a nossa... Agora, vamos trazer isso para o profético?
Não adianta a gente falar que está consagrando e a gente está falando mal das pessoas. Não adianta a gente falar que está consagrando e está vendo porcaria na televisão, série de tudo que é coisa. Gente, não adianta a gente falar que está consagrando e a gente está vendo um monte de baboseira. Amém? Não adianta a gente falar, Deus, eu estou consagrando, tá? Então, não adianta a gente consagrar e ter uma área da nossa vida sendo contaminada. E nós podemos ser contaminados pelos olhos, pelos ouvidos, pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. Então não adianta a gente falar, eu estou fazendo um voto para Deus, mas se de fato você está fazendo um voto para Deus, de fato você está fazendo algo mesmo para Deus, de todo o coração, amém? Então a verdadeira consagração atrai o favor do Senhor. Aí a gente vai ver no final do texto que, a bênção sacerdotal. Que o Senhor abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre a sua bondade, e que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Queridos, tem uma coisa que esse mundo não tem, é paz. O povo que está no mundo, eles não têm paz. Eles colocam a cabeça no travesseiro, eles não têm paz. Eles estão sempre angustiados, o diabo está sempre apavorando essas pessoas. E uma coisa que nós que estamos em Deus temos é paz. E, queridos, não tem preço maior que andar nessa paz que excede todo entendimento. A gente passa a tribulação? Passa. As tribulações não acabam. Mas passar a tribulação, passar uma guerra com Jesus, é diferente de passar uma guerra sem Jesus. Amém? E Jesus, ele nos garante essa paz que excede todo entendimento. Jesus nos garante. Gente, às vezes você está passando por um tornado de fogo. E Jesus está ali no seu coração falando: filho, vai ficar tudo bem. Descansa em mim. E você está rindo, você está comendo, você está fazendo tudo. E você está descansando no Senhor. E tem gente olhando e falando: como que ela aguenta? Como que ele aguenta? É a paz que excede todo entendimento. Amém? E eu quero que você fale: Jesus, eu quero caminhar nessa verdade. Eu quero caminhar nisso todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero trazer hoje, a gente entrou ontem ao pôr do sol no mês de Ave. Ave, que é da tribo de Simeão. Então, Ave, a palavra Ave, ela é conhecida no hebraico como pai também, tá? A palavra Ave tem um significado literalmente de pai, tá? Essa palavra Ave, que é o mês que nós estamos entrando, ela tem uma ideia de origem, fonte, vontade, desejo profundo, ok? Então, o mês de Ave, ele está no 5º mês do calendário profético. Talvez você está aí meio perdido. Existe um calendário gregoriano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses de calendário gregoriano foi instituído pelo Papa. Só que se nós formos olhar para a nossa Bíblia, tá? Ela foi escrita por um Deus poderoso, lindo, maravilhoso, o Adonai, o El Shaddai. Ela foi inspirada por homens dentro de uma cultura hebraica, a maior parte dela, E nós temos os meses, que nós chamamos meses do calendário hebraico, que Deus se move e fez festas e todas as coisas por esse calendário profético e não pelo calendário gregoriano, tá? Então, o mês de Ave é o 5º mês. E, queridos, prestem atenção, você que é meio religioso e falar que a gente tem que viver Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que viver a Bíblia, tá? Primeira coisa, a gente tem que viver a Bíblia. E eu creio que as datas das festas proféticas estão conectadas com a volta do Messias. Eu creio que Jesus volta em algumas das festas e creio que o arrebatamento possivelmente possa ser num dia de Pentecoste. Porque assim como o Espírito Santo veio na sua plenitude para todos, ele pode levar toda a igreja, tá? Eu creio de todo o meu coração. Pode ser em outra data? Pode, mas eu tenho uma suspeita profética de que tanto o arrebatamento quanto a volta do Messias pode ser numa festa,
né? Uma das 7 festas do calendário profético, tá? Então, né, no calendário religioso, né, começando por Nissan, é o 5º mês, e no calendário civil judaico é o mês 11º, certo? Normalmente, o mês de Av, ele ocorre entre julho e agosto. Então, esse ano, o mês de Av começou... Posso abrir meu calendário hebraico aqui? Gente, tudo que acontece, eu vou colocar no calendário hebraico para ver o que é. Olha só. O mês de Av começou ontem. Olha só como está conectado a lua. Ontem começou uma lua, ó. Então, ontem começou 1º de Av, ao pôr do sol. Então, hoje, nós ainda estamos no dia 1º de Av. Ao pôr do sol, vamos entrar pro dia 2. Então, para você que é novato por aqui, os dias no calendário hebraico, ele conta de um pôr do sol a outro pôr do sol. Amém? A tribo desse mês é a tribo de Simeão, é a tribo do nosso querido apóstolo. Quem é desse mês? Quem faz aniversário do meados desse mês ao meados do mês que vem, né, pertence a essa tribo de Simeão, certo? E Simeão significa aquele que ouve, tá? Significa, né, que vem da palavra Shema. Shema Israel, né? Quem sabe essa canção? Então, aquele que ouve, significa, que vem da origem da palavra Shema, significado ouvir. Então, o que representa, né, a tribo de Simeão? Não apenas escutar sons, aprender o que? Ouvir e obedecer. Tem pessoas que só escutam, mas não executam nada. Mas Deus, esse mês, fala sobre escutar e obedecer. Escutar e obedecer, certo? A maior característica da tribo de Simeão, tá? É desenvolver o discernimento espiritual. Então, esse mês é um mês para não agir por impulso, não agir por emoção, não agir por qualquer fala, Não, esse mês é um mês da gente tomar muito cuidado. Por quê? É um mês, né, que a gente tende a ficar mais vulnerável também emocionalmente. Então, a gente precisa aprender a discernir a nova estação. Vamos discernir os novos passos, vamos discernir o que Deus tem para nós. Vamos discernir, vamos escutar e vamos executar. Amém? Então, o sentido desse mês que vai predominar é a audição. Audição espiritual. E o que eu aprendo com isso? Nós precisamos estar dispostos. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão do melhor dessa terra. Nós precisamos escutar o Senhor e obedecer. Só que tem gente que só escuta, mas não entende, porque não tem discernimento, tá? Então, este mês eu quero profetizar na sua vida que o Senhor está tirando toda a trava dos seus ouvidos espirituais para você começar a aprender a discernir, aprender a obedecer. Porque, queridos, tem gente que escuta, talvez você escutou muita coisa a vida toda e você não executou nunca o que Deus, você estava, né, escutando ali do Senhor. Mas quando entra o discernimento, você fala, agora eu entendi tudo, agora eu entendo como eu tenho que me posicionar. Amém? Então, a audição representa que você está receptivo, que você quer discernir a voz de Deus e que você quer obedecer. Amém? Então fala assim, exatamente, doutora Silmara, fala assim, Senhor, eu estou disposta a obedecer esse mês. Fala, Jesus, me ensina. Gente, as palavras são muito poderosas. Sempre que eu faço uma ceia, sempre eu falo, Jesus, eu me submeto. Nós precisamos aprender a nos submeter. Porque a gente quer, muitas vezes, falar que Deus disse, Deus falou, mas é algo do nosso coração. Fala, Jesus, eu me submeto à tua vontade. Jesus, me deixa sensível ao teu Espírito Santo. Me deixa, Jesus, sensível à tua voz. Amém? A letra hebraica do mês de Av é Tet, que significa o número 9. São 22 letras no calendário hebraico.
Essas 22 letras têm os seus significados proféticos, tá? O 9, profeticamente, ele representa uma gestação, ele representa uma gravidez, ele representa, né, a letra Tet, algo sendo formado, algo bem oculto, certo? Então essa letra, ela lembra de um ventre materno, ok? Então o número 9 significa o fim de um ciclo e o começo de outro ciclo, né? Então outra coisa que representa também a tribo de Simeão, a autoridade, o governo, força, a realeza, né? A questão aí da tribo, né? A tribo de Simeão, né? A tribo de Simeão representa realeza, força, governo e autoridade, amém? Para o judeu, né, na tradição hebraica, é considerado um mês difícil. Por quê? Porque, né, diversos acontecimentos acontecem no dia 9 de Av, certo? Então, incluindo, lembra quando os espiões, eles saem para ver a terra? Então, o relatório negativo dos espias, né? Saem 10 espiões, né, para sondar a terra prometida. Acho que 10 ou 12 espiões, eu não lembro agora. E só 2 traz um relatório positivo, que é Caleb e Josué. Só 2 traz um relatório positivo, mas os demais, o que eles falam? Nossa, eles são gigantes. Nossa, eles vão nos esmagar, né? Eles são até aí. O que Caleb e Josué vai falar? Que a terra era boa. Aí também a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo, né? Então, esses são os acontecimentos marcantes da história, né, associados ao dia 9 de Av. Destruição do primeiro templo, destruição do terceiro templo, do segundo templo, né? E o relatório negativo dos espiões. Amém? E a gente sabe, né, que Jesus está às portas, né? Então a gente tem aí, né, esse dia que trata a destruição do primeiro e o segundo templo. E logo, queridos, muito em breve, do dia para a noite, eles vão construir o terceiro templo. Pode escrever. Eu vejo muitos rabinos, né, que são rabinos messiânicos, ou seja, rabinos que creem em Jesus. Eu assisto a algum deles. E eu estava escutando esses dias um rabino e ele crê que Jesus volta até 2033. Ele crê. Na verdade, ele não crê que Jesus volta, ele crê que a igreja seja arrebatada. Eu também creio que Jesus vai arrebatar a igreja depois que ele vai vir. Jesus vai arrebatar a igreja e depois ele vai vir. Eu creio, mas eu não sei a data, nem o dia, nem a hora, né? Então, vamos trazer aqui, né? Dia 9 de Av é um período conhecido como 7 semanas, né? Após o mês de Av. 7 semanas de consolação. Baseado que nas leituras proféticas de Isaías. Amor, conta aí quanto dá 7 semanas. Se eu não me engano, 7 semanas vai dar 49 dias, será? 49 dias, né? Então, essas 7 semanas de consolação, ela vem após aí, né, lá pro judeu, ela vem aí depois desse dia 9 de Av. Hoje nós estamos no dia 1º ainda, ok? Dia 9 de Av vai dar, deixa eu ver aqui, dia 9 de Av vai dar dia 23 desse mês, ou seja, semana que vem, tá? Glória a Jesus. Então, né, vamos pegar aqui, deixa eu ver o que mais. Qual que é o confronto desse mês? Nós estamos escutando Deus com discernimento? Nós estamos escutando Deus para só o que a gente quer? Ou nós estamos deixando Deus nos esmagar e nos confrontar? Queridos, peça assim, Jesus me confronta, Jesus me corrige. Queridos, nunca pense que você é certo o suficiente, que você é santo o suficiente. Nunca pense que você é a 4ª pessoa da Trindade. E quando você tiver com esse pensamento de autossuficiência,
Desce no jejum e na oração e fala: Jesus, tira essa soberba, essa altivez de dentro de mim. Porque, queridos, quando nós começamos a pensar que nós somos demais, nós somos santos demais, há um perigo muito grande. Há um perigo muito grande. Amém? Então, fala: Jesus, me confronta. Jesus, tira essa soberba de dentro de mim. Tira esse achismo de achar que eu sou melhor que os outros. Talvez, Jesus, eu não peque como eles, mas eu ainda tenho defeitos. Jesus, bom só o Senhor. Eu sempre repito isso. Bom só Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, qual que é o profético, né, desse mês? O profético desse mês é vigiar. O profético desse mês é afiar os nossos ouvidos espirituais. Eu vou ensinar vocês a afiar o ouvido espiritual. O nosso ouvido pode se contaminar das coisas que a gente ouve, né? E o nosso ouvir está atrelado ao discernimento. O que você vai fazer? Você vai escutar mais e falar menos. Você vai, esse mês, tomar cuidado com as coisas que você escuta, com as coisas que você está vendo. Queridos, a melhor forma de santificar os ouvidos é escutando somente o que edifica. Somente o que edifica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu meço muito uma pessoa pelos seus louvores. E você pode ver, a pessoa que ela já é curada da alma, ela não dá conta mais de escutar louvores, tem sabor de mel, não dá conta mais de escutar louvor almático. Ela não consegue mais escutar louvores que afagam a sua alma. É um fato, queridos. Pode colocar aí, ó. É um fato. A pessoa que já foi curada na alma, ela vai escutar só louvores que adoram o Senhor diretamente. Você não consegue mais escutar Tem Sabor de Mel, Quem Te Viu Passar na Prova e Não Te... Não, você não dá conta, porque você já sabe que você é vitorioso, você já sabe que Cristo te deu tudo isso, mas agora você quer mais unção, você quer a unção mesmo, que você quer sentir a unção, e você quer dar a Ele a verdadeira adoração. Eu não estou falando que essas músicas não adoram o Senhor, adoram, mas são muito almáticas. Estão falando mais às vezes da sua alma do que do próprio Deus. Estão falando sobre Deus te vingar, Deus te estabelecer. E, queridos, Deus vai fazer tudo isso. Só que a gente não vive a vida inteira atrás de Deus vingar a gente. Queridos, uma hora a gente entendeu quem é em Deus. Uma hora que você entendeu quem Deus é para você, acabou. É santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a honra, toda a glória a Ele. Você só quer música que dá sarça que arde, Deus que desce, e o Espírito Santo derramando, e você só quer esse tipo de manto. Eu não dou conta, gente, de escutar mais essas coisas. Acho lindos os louvores, são maravilhosos. Me ajudou muito na minha caminhada, sim, mas eu escutei esses louvores só no primeiro e meu segundo ano de posicionamento com Deus. Aquele, querido, que está em Deus, em espírito e em verdade, já curado e tratado, o que essa pessoa quer escutar? Só louvores que dá glória a Ele. Quem já pisou no santo do santo? Só louvor. Santo. Você só quer louvor. Você só quer louvor que adora Ele. Você só quer louvor que exalta Ele. Você só quer louvor que fala dEle. Você não quer nada que fala sobre você, porque você já sabe quem você é. E quanto mais você adora a Deus, em espírito e em verdade, mais você quer Ele. Amém? Mais você quer Ele. E por que eu falo isso pra você? Quer medir o nível espiritual de uma pessoa? Pergunta quem ela ouve de ministração e pergunta o que ela escuta. Acabou. Porque quando nós crescemos, nós nos tornamos exatamente, Leide, nós nos tornamos cristocêntricos. E nós saímos do centro. E quando nós temos ferida, nós estamos no meio. E aquela guerra entre Jesus e você. O dia que você deixa Jesus te curar, Ele tem que entrar no meio. Ele tem que prevalecer no meio. E aí já não é mais nada sobre você, é sobre Ele. Amém? Então, você quer mais dEle. Mergulhar nele, amém? E ouçam aquilo que Deus tem para vocês nesse mês.
Eu fiquei impactada, né, quando a menina da República Dominicana falou assim, esse povo, independente se tem um cantor famoso, independente se a banda tá tocando, eles estão sentindo Deus lá dentro e lá fora, descendo do ônibus ou colocando a pulseirinha da conferência. Ela falou assim, eu nunca vi isso. Essa foi uma visão que Deus me deu há anos atrás, quando eu estava nos meus processos. E Deus falou assim, eu lembro o dia que eu fui visitada por alguns anjos. Eu estava na frente da casa e Deus me visitou com alguns anjos e eu comecei a ver os ônibus chegando e pessoas caindo no poder de Deus, e era uma conferência muito grande. Eu falava, Deus, será que, como que é isso? E aí eu fui tomada ali daquela glória, e hoje eu vendo tudo isso se concretizar. No primeiro dia da conferência esse ano eu fui dormir chorando, porque eu lembrei dessa visão que eu tive. Quando eu fui visitada, eu estava no jardim de uma casa que eu morava e os anjos me visitaram ali. Eram mais de 7 anjos. E o Senhor falando do meu ministério, como ele seria. E, queridos, era num momento que eu não tinha esse ministério, não tinha nada. Mas eu acreditei naquela visão, eu acreditei naquilo que Deus me mostrou. Amém? Então Deus, ele é um Deus que fala, mas a gente precisa aprender a escutar. A gente precisa tirar o nosso eu do centro e falar, Senhor, faz de mim um instrumento de bênção. Faz de mim, Senhor Deus, um instrumento nas tuas mãos. Queridos, você pode ser usado para curar, mas é Ele que está curando. Você pode ser usado para libertar alguém, mas é Ele que está fazendo através de você. Deus, Ele é maravilhoso, mas nós precisamos aprender a dar a glória, a honra e o mérito a Ele. Amém? Deus está fazendo algo novo sobre a terra, principalmente sobre a América do Sul. Eu quero que vocês não tenham dúvida. Está vindo um tempo difícil. Eu creio que até o final desse ano, para o começo do outro, muita coisa vai acontecer. Mas Deus tem um favor sobre a nação brasileira. Deus tem um favor sobre os países da América do Sul, porque é o filho caçula. A América do Sul é filho caçula de Deus. Essas nações são o filho caçula de Deus. Nós sabemos que todos os outros povos foi povoado, mas esse povo da América do Sul foi povoado por último. E Deus está trazendo um tempo sobrenatural sobre a terra. Amém? Eu vou dar um pouco do spoiler para vocês. Eu vou fazer uma live fazendo essa convocação. Eu estava vindo de viagem. Vocês estão sabendo de primeira mão, porque nenhum apóstolo está sabendo. Eu estava vindo de viagem, meu esposo dirigindo, meu pai na frente, minha mãe atrás, né, com meus cachorrinhos. E eu coloquei o fone, eu comecei a orar em língua, e eu já estava orando em língua há várias horas. Quando Deus me tira dali e me leva para um ambiente de visão profética. Não sei explicar para vocês isso, mas eu saí dali do carro e Deus me tirou. Deus me deu um arrebatamento de sentidos. Isso é muito natural quando nós estamos em espírito, tá? E Deus falou para mim, esses 50 dias que vai culminar no Yom Kippur não são à toa. Lembra que eu fiz um ato profético na conferência, né, de reparação na vida do apóstolo Joel, por todas as nações, todos os sacerdotes e todos os ministérios. Eu fiz ali um gesto de lava-pés para que a vida dele e a vida da esposa houvesse reparação, porque Deus não pode derramar algo, Deus não pode continuar algo se não houver a reparação. E Deus falou assim, filha, da mesma forma que você fez a reparação na vida dos seus apóstolos, tudo que é ligado no céu é ligado na terra, você vai fazer uma fé, você agora vai levantar esses 50 dias com todos os homens e mulheres de Deus por uma reparação sobre o Brasil. E Deus mostrava para mim, eu tive visões, queridos. Eu vi a gente com bandeiras nesses 50 dias, bandeiras do Brasil. E nós clamávamos pelo Brasil, nós clamávamos pedindo perdão por toda iniquidade, por todo pecado. Nós pedimos perdão para Deus por tudo que aconteceu no Brasil, em todo o tempo da existência do Brasil.
E eu via nós com bandeiras, orando na madrugada. Vai ser 24 horas de oração, sem parar. Mas o nosso foco principal, nós vamos orar por reparação do sacerdócio, reparação de ministério. Nós vamos orar por reparação do nosso coração na nossa jornada ministerial. Nós vamos orar por... E vai ser 50 dias no tribunal de Deus. Vocês têm noção? Deus falou assim, serão 50 dias que vocês terão acesso direto ao meu tribunal, clamando pelo Brasil. E depois da oferta que vocês entregarem de oração, jejum e clamor, de reparação, após, esses 50 dias, eu vou trazer um grande avivamento sobre a nação do Brasil. E o Senhor falou assim para mim, chame todos, faça uma convocação com todos, que eles façam em suas igrejas, que eles acompanhem vocês, independente, que eles se levantem esses 50 dias. E Deus falou assim, aquele que é profeta vai entender. Gente, vocês estão se arrepiando aí, porque Deus está testificando em vocês. Eu estou contando para vocês de primeira mão. Deus falou para mim, faça 50 dias pela nação do Brasil, porque é nessa nação que eu vou começar um estrondoso avivamento. É sobre essa nação que eu vou começar a levantar ministérios, pessoas. Eu não sei se você está com o coração ardendo, mas eu via nós orando na madrugada com as bandeiras nas costas e chorando pela nação do Brasil. E Deus falou assim para mim, orem pelo governo. Orem por essa política que vai acontecer. Orem, orem, orem. Deus falou assim, eu estou chamando um exército, filha. Levanta, o Senhor falou assim, eu falo contigo assim, porque tu és profeta dessa nação. Te levantei, te constituí como profetisa dessa nação. E eu falei, Deus, eu vou fazer. Então assim, Deus tinha me dado desde o dia 1º de agosto ao dia 20 de setembro, mas eu não entendia bem o real motivo. E o Senhor, 6 horas orando em língua, o Senhor me arrebatou em sentidos e o Senhor falou, durante 50 dias, vocês vão clamar pela nação do Brasil. Queridos, são muitas pautas que o Senhor já me deu, amém? Nós vamos clamar pela nação do Brasil. Você pode clamar pela nação onde você está, mas o nosso foco e o nosso objetivo é clamar pela reparação. Nós vamos reparar. Reparar é consertar. Fala, Deus, perdão. Perdão porque essa vereda está aberta. Perdão por essas brechas que foram abertas na nossa nação. Queridos, o Senhor falava, todo aquele que entender esse propósito vai viver o maior avivamento da história. Porque não tem como eu derramar isso sobre eles se não houver antes a reparação. E Deus falava, repare a terra, repare essa nação, repare, canta na maçui de caia cheia. Adaia sol colafantu e abana maçuia caide. Ai, a cor que deba sai. Se você não tem bandeira do Brasil, compra a bandeira do Brasil. Eu via nós orando com a bandeira do Brasil nas costas. Eu via, Deus me mostrava América do Sul, e Deus falou assim, você vai desenhar o Brasil, e você vai todo dia, quando for orar na madrugada, você vai dar voltas em volta desse desenho profeticamente, e você vai colocar desenhos de fogo incendiando. Queridos, eu tô dando para você o que Deus falou para mim. Deus falou assim, compra cartolina, faça desenho Brasil. E eu vi uns desenhos de fogo em todos os estados. Eu via, o Senhor falou assim, todo dia quando você for orar, você vai pisar, você vai andar em volta, você vai botar a tua mão, você vai declarar, você vai pedir perdão por essa nação, e o Senhor falava, o que eu vou fazer após queridos, Deus falava para mim que 2027 não é um ano comum. Tem 4 anos que Deus fala de 2027 para mim. E eu creio. Eu vou fazer uma convocação para todos os pastores, líderes, que eles façam as suas igrejas. E Deus falou, chame eles para orar 24/7 durante 50 dias. Porque Deus falou, 5 dias, os 5 ministérios. Ou seja, 50 é uma oferta de reparação. 5 representam os 5 ministérios.
Então 50, nós vamos estar fazendo uma oferta de reparação. Qual que é a nossa oferta? Jejum, oração, clamor. E da mesma forma que foi nos 90, vai ser agora nos 50, só que os 50 nós vamos pedir, Deus, traz o maior avivamento da história para essa nação. Mas nós vamos pedir perdão, queridos, por todo o sangue que foi derramado, por todo o pecado que foi impregnado nessa nação. Então eu estou entregando aqui para vocês a rema profética que o Senhor me deu. O Senhor falou assim, se prepare, filha, porque você e seu ministério, se fizerem, ou seja, Deus trouxe para mim que se nós nos entrarmos nesse ato profético, seria uma glória, é uma expansão, é algo. O Senhor falou assim, vocês já repararam as coisas no natural. Agora, né, o gesto que nós fizemos ali com os nossos apóstolos, para mim um apóstolo Jó, ele representa o Elias dessa nação. Então quando nós fizemos ali aquele gesto, nós estávamos reparando, né, algo, né, na vida do apóstolo Joel, na vida da apóstola Mara, representando os profetas dessa nação. Agora o Senhor falou assim, faz pela terra, levanta um exército, Queridos, se você quiser ter mais bandeiras, o que nós vamos fazer é profético. Nós vamos continuar ceando, mas nós vamos, igual foi nos 90 dias, nós vamos interceder. Eu vou escolher os intercessores para estarem nas janelas. E Deus falou, ore por essa nação, 50 dias ininterrupto. E aí depois nós vamos entrar no Yom Kippur, que é 25 horas de jejum, sem água. Gente, imagina o quão poderoso vai ser. Esse ano o Senhor disse assim para mim, jejue, faça o Yom Kippur pela nação brasileira. Esse ano, eu sei que a gente faz o jejum de Yom Kippur pela nossa vida, pela vida de pessoas que a gente quer que Deus resgata, mas esse ano eu vou fazer esse jejum pelo Brasil, pela nossa nação brasileira, por todas as igrejas que estão mornas, vou fazer por todos os homens e mulheres de Deus que precisam ser reavivados. Queridos, há um propósito maior e coletivo. E eu estou chamando, eu estou convocando você para orar por essa terra, para que ela seja restaurada. Dessa terra nascerá os maiores profetas, apóstolos, mestres e evangelistas. E eles já estão vivos. O Senhor está levantando. Amém? Então nós vamos terminar o jejum de 50 dias, dia 50, dia 20 de setembro. E logo nós vamos, sabe o quê? Olha que profético. Dia 20 nós vamos terminar o jejum de 50 dias e nós vamos terminar ali. Provavelmente nós vamos entregar e nós já vamos entrar no jejum de Yom Kippur. Amém? Vai ser poderoso. E aí Deus me fez lembrar. De algo. Nessa visão que eu estava, eu estava tomada da glória de Deus. Deus falou assim, filha, lembra em 2023, antes de você, eu te pedi o voto dos 3 anos, você fez um jejum de 50 dias para mim, no líquido. Agora eu quero 50 dias coletivo. Deus falou assim, eu quero 50 dias, não no líquido, tá, gente? Conforme você puder. Mas o que Deus me mostrou que eu não estava pegando? Por isso que eu fiz a contagem de quantos dias que eu já estou nessa consagração. Deus falou, 2023, antes do dia 7 de setembro, eu te pedi 50 dias. E agora você vai terminar esse propósito de 3 anos com 50 dias. Mas você não termina sozinha, você vai estar no coletivo. Você vai estar com uma tribo, uma nação. Nós somos a nação de Cristo, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos terminar dia 20 de setembro. Já vamos entrar no Yom Kippur. Gente, se você nunca fez o Yom Kippur, faça. É poderoso. Compre a sua bandeira do Brasil. Eu tive a visão. Eu vi a gente com bandeiras. Desenhe o Brasil. Faça um desenho do Brasil profeticamente. Coloque todos os estados. Coloque o fogo. Ore pela sua nação, mas Deus me deu um direcionamento especial pelo Brasil, porque dessa nação, eu creio que não só do Brasil, mas
da Argentina, da Colômbia, da Venezuela e de outras nações, mas nós somos brasileiros, pelo menos a maior parte. Deus está nos chamando. Façam um ato profético. Orem. Eu creio que vai ter uma explosão do avivamento na América do Sul toda. Amém? E eu quero convocar vocês para estarem comigo. Deus falou assim: você é profeta dessa nação, como muitos de vocês são também. Amém? Não existe só um profeta da nação. Então eu quero que vocês clamem pela reparação da terra do Brasil, reparação das nossas fronteiras, reparação dos estados. Queridos, nesses dias eu quero que você busque conhecer o que aconteceu dentro do estado que você mora. Teve matança, teve guerras, o que teve? Teve muita. A gente sabe que tem estados que tem muita coisa relacionada a crianças, muito roubo, muito abuso, venda de crianças. Então, muita bruxaria. Nós vamos pedir pela reparação do Brasil nesses dias. Amém? Vai ser algo poderoso. Nós vamos fazer o maior ato profético que a Global Fire já fez, porque nós já fizemos 90, mas esses 50 dias é por um projeto que Deus está fazendo na terra. E Deus falava que os meus guerreiros pelejem por essa causa. Se preparem, porque Deus vai fazer coisas grandiosas. Nesses 50 dias eu quero que você peça a reparação da sua casa. Deus falou assim: vocês vão estar com 50 dias de janela aberta no meu tribunal. Então, qual que é o nosso objetivo principal nesses 50 dias? A reparação da terra do Brasil, para que o grande avivamento chegue. Ponto. Depois Deus trouxe para mim: peçam reparação da herança de vocês que foi roubada. Peça a herança daquilo que foi usurpado de vocês. Peça da herança que foi. Queridos, você sabe o que Deus falou para mim? Será um jubileu. Eu quero que hoje sua tarefa de casa é estudar o que é jubileu. Ah, mas jubileu é só de 50 em 50 anos. Mas para Deus falou assim: será um jubileu esses 50 dias para vocês. Então nós vamos viver um jubileu. Jubileu é quando Deus repara as coisas sobre a nossa vida. Peça para Deus reparar o seu casamento. Peça para Deus reparar a sua área financeira. Peça para Deus reparar cada área da sua vida, que só Ele pode reparar. 50 dias de acesso ao tribunal de Deus. 50 dias. Gente, eu nunca vi isso. O que Deus me mostrou. Deus, eu nunca vi isso. Deus falou assim: 50 dias de acesso. Reparação de coisas impossíveis. Reparação. Mas o nosso foco principal é o que Deus está fazendo. Aleluia. 50 dias. Então assim, eu amo Jesus, porque a gente não faz nada porque alguém está fazendo, a gente faz porque Jesus nos deu. Oh Jesus, eu te amo. Obrigada por me dar visão. Obrigada, Jesus, por falar comigo. Obrigada, Jesus, por me dar uma rema profética. Porque eu não gosto, queridos, de fazer nada só por fazer. Eu gosto de ter uma motivação profética em fazer todas as coisas. Queridos, o que nós vamos viver nesses 50 dias vai ser brutal. Vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, já compra a sua bandeira do Brasil. Já compra ela. Amém? Em nome de Jesus. Um dia abençoado. Um dia profético. Um dia poderoso. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.